Vamos tentar passar um pouco dos estudos que nós fizemos, e como que a gente está enxergando dentro da biogás o potencial de biometano no Brasil e no mundo. Então, por favor. Acho que a biogás foi fundada em 2013, então estamos indo aí para o 3º ano, com bastante resultado. Ano passado lançamos o PNBB, quer dizer, o Programa Nacional de Biogás e Biometano. Foi uma provocação junto a todos os órgãos governamentais do que poderia ser o biometano no Brasil. E com isso nós temos uma visão de criar 10% da matriz brasileira baseado em gás renovável, então seja energia elétrica ou combustíveis. Então os associados, vocês podem ver que são de todos os tipos, então desde tecnologia de biogás até distribuidor de gás natural, usos em caminhões. Realmente a ideia foi pegar toda a cadeia de produção, interesse no gás natural e no gás natural renovável, e trazer isso para dentro de uma frente única para realmente criar esse mercado. Então, dentro do planejamento do governo, de longo prazo, duas coisas casam totalmente com o biogás. Primeiro, a sustentabilidade, e segundo, a geração descentralizada. Biogás, de fato, tem essa característica única, além da geração descentralizada, da flexibilidade de usos em energia elétrica e biometano, também energia térmica, claro, mas essa flexibilidade também, no longo prazo, pode fazer uma grande diferença na matriz energética. Além dessa flexibilidade para uso de energia elétrica, uso como combustível, injeção no grid, a matriz de matérias-primas ou resíduos utilizadas, essa flexibilidade que pode ir de vinhaça a resíduos de poedeira, de resíduo sólido urbano a cama de frango, você tem um combustível avançado que, no nosso entender, consegue substituir o energético equivalente diesel a custos competitivos no curto para médio prazo. Então, na questão da pegada de carbono, o biometano ele é equivalente, de resíduos ele é equivalente a um combustível avançado no etanol celulósico. Nos Estados Unidos, isso hoje já está consolidado. A pegada de carbono do biometano de resíduos é equivalente ou superior ao etanol celulósico. A meta de combustíveis avançados nos Estados Unidos ano passado foi 95% batida pelo uso de biometano. Foi pensado em etanol celulósico e biodiesel a partir de fontes celulósicas e fontes celulósicas de óleos renováveis, e de fato o biometano foi o responsável por atingir essas metas. E dentro do ambiente regulatório, a gente entende que no último ano nos últimos 18 meses, nós tivemos um avanço extraordinário. Começou pela ANP número 8 de janeiro de 2015, que regulamentou o biocombustível biometano. Fazia um bom tempo que a ANP não regulamentava um combustível novo. De fato, isso foi um grande marco, e eu brinco que a gente comemorou pouco. Isso foi uma grande passo para o biometano. Ainda tem algumas coisas, alguns pleitos que a gente precisa adequar, mas de fato foi um início extraordinário, essa regulamentação do biometano. O segundo é a legislação da geração distribuída na 687, que cria um mercado enorme para plantas de médio porte, de pequeno para médio porte de biogás.
seguinte: o biogás, pelo alto fator de capacidade, é a energia renovável perfeita para atender essa legislação. Uma planta de 5 megas de biogás, ela exporta 40 mil megawatt-hora, enquanto uma planta de eólica de 5 megas exporta 10 mil megawatt-hora. Então, todos esses custos que você pode ter de societários para a criação desse mercado dentro da 687, a criação de condomínios, ficam muito mais factíveis dentro de uma planta de biogás que numa planta de solar. E, por último, a possibilidade de biogás participar, não tem mais duas questões, desculpa, a possibilidade do biogás poder participar dos leilões de energia regulada. Então, hoje, o biogás participa, ou pode participar de igual para igual, no A-5, que irá ocorrer semana que vem, competindo com outras fontes térmicas, né? Competindo com carvão e assim por diante. Então, essa aceitação da ANEEL, do MME e da EPE do biogás, eu acho que é um divisor de água. Então, você tem duas indicações claras, então a ANP número 8 e a participação em leilões, que abrem a possibilidade do biogás de fato se tornar uma commodity energética, que é onde nós queremos chegar. E, por último, eu penso que um incentivador gigante, um grande passo, é a regulamentação ou a chamada pública da Sulgás, que o Albari está aqui, que é um grande defensor. Cadê? Nossa, o Albari é um dos pais, que vai incentivar, que é uma chamada pública para comprar 200 mil metros cúbicos de gás. Foi o ano passado, esse ano parece que vai abrir de novo, e num preço convidativo, onde a distribuidora e os órgãos reguladores entenderam que vale pagar uma diferencial de tarifa que incentiva o mercado no curto e médio prazo, mas que isso seja normalizado depois. Então, a ideia é que 10% da matriz do Rio Grande do Sul, um pouco mais, seja de fonte renovável. Então, acho que esses 4 fatos que aconteceram são essenciais para o futuro do biogás. Sobre o mapa. Mas, sumir do mapa, imagine o mapa do Brasil. Então, cada corzinho é uma região, mas eu posso resumir. Então, nós trabalhamos nos últimos tempos num potencial do potencial da biogás, do potencial de biometano no Brasil. A EPE tem o número dela, nós estamos trabalhando num número dentro daquilo que nossos associados conhecem, que pode precificar, talvez, dentro daquilo que a gente conhece mais acuradamente. Então, em resumo, no setor sucroenergético foi identificado um potencial de 20 bilhões de metros cúbicos de metano ano, ou algo em torno de 60 milhões de metros cúbicos dia de biometano. Então, 60% do consumo de gás natural do Brasil, o equivalente a 80 mil gigawatt-hora. Isso é quase uma Itaipu, né? Mas, Dr. Cícero, você que conhece bem, acho que isso é quase exportação de Itaipu. No setor de alimentos, que engloba toda a produção de proteína animal, laticínios, abatedouros, bovinos e suínos, nós identificamos um outro mercado de 5 bilhões de metros cúbicos de metano, ou 20 mil gigawatt-hora de energia. E, por último, no setor de saneamento, nós temos outros 2 bilhões e meio de metros cúbicos de metano ano, a partir de resíduos coletados, né? Então, aquilo que já é coletado no Brasil, né? Você tem hoje 60% a 70% somente que tem coleta, então você tem um potencial ainda maior que isso. Isso incluindo os aterros. O que a gente entende, e aí está talvez a grande diferencial do biometano, é que você vai estar gerando, você tem duas possibilidades, né? Você tem a possibilidade de injetar biometano no grid, quando você está próximo do grid, e quando você está longe do grid, você vai estar produzindo uma molécula onde não tem gás. Então, na prática, o custo de oportunidade é diesel.
Então, e diesel no local de consumo. Então, é diesel no interior do Mato Grosso, diesel no interior de Santa Catarina, né? De fato, não necessariamente no preço de Paulínia, né? Então, você tem que diesel mais, com essa produção local, é diesel no local de consumo, né? E se a gente pegar, auditar o saneamento subenergético de alimentos, de fato, você consegue levar isso para o Brasil inteiro. O vermelho é a malha de gasodutos existentes. Então, tem luzinha aqui? Não tem luzinha. Mas a malha da esquerda para a direita é o gasbol. Ali de cima está Cuiabá e descendo para o sul, para Rio Grande do Sul e a do Nordeste. De fato, a malha do Brasil é muito limitada. Com a questão da geração de biometano, você consegue levar isso para o Brasil inteiro. Acho que esse é o grande diferencial. Então, a gente imagina que o caminhão, quando está do lado do gasoduto, abastece a gás natural. E onde não tem gás natural, abastece a biometano. Acho que essa é a flexibilidade e a complementaridade, e aonde a agenda da biogás é muito parecida, por exemplo, com a agenda da biogás no nosso atendimento. Então, comparando e resumindo, o potencial de biogás no Brasil, você tem um total de 13 gigawatts médios, ou 28 bilhões de metros cúbicos de metano por ano. Em relação ao combustível, o biometano conseguiria substituir quase 70% do gás natural consumido no Brasil ou 44% do diesel. Isso com os resíduos existentes hoje, né? Toda essa matriz está crescendo. Então, de fato, é relevante. Em relação à energia elétrica, nós conseguiríamos substituir, no total, quase 24% do consumo hoje, né? Então, são quase 6 ou 7 anos de crescimento de demanda que o Brasil conseguiria atender com essa geração distribuída, né? Em projetos mais simples, menores, sem linhas de transmissão, licenciamento ambiental, mitigando impactos ambientais. Eu acho que esse é o grande diferencial. Em relação à segurança energética, a Magda, qual é o sobrenome dela? Magda Chateaubriand, da ANP, semana passada, da semana passada, falou de um déficit para 2026 de 750 mil barris equivalentes de petróleo dia. Isso poderia ser, biometano de combustíveis líquidos, um déficit de combustíveis líquidos, um déficit de combustível em 2026 de 750 mil barris de equivalente de petróleo. Aquele potencial que nós estamos falando substitui 70% a 80% disso. Então, você tem uma solução pronta, com a molécula sendo perdida, que poderia atingir essa substituição de... A própria EPE faz uma projeção onde você tem 10% da geração em 2030 da matriz energética brasileira com biometano. A gente escolhe, tem uns números ainda para ajustar com eles, mas essa é a nossa visão também. Acho que muito importante em relação ao biogás, principalmente na segurança energética, é a questão de você conseguir gerar na base, né, na questão de energia elétrica. Essa flexibilidade de você gerar na ponta. Eu acho que isso, uma planta que faça biometano à noite e na hora de geração de pico faça energia elétrica, pode fazer um grande diferencial para a matriz brasileira, né? Na Europa, hoje, com o preço de energia de 15 em 15 minutos, as plantas estão montando a produção de biogás para 1 mega e 4 motores de 1 mega na ponta. Então, o cara só entra gerando quando para de ventar e sai o sol, né? Isso, de fato, essa geração na ponta pode fazer um grande diferencial. Acho que exatamente entrando no tema do biogás no mundo. Então, hoje na Europa, ou principalmente na Alemanha, que é a maior base instalada, você só fica de pé quando você gera na ponta,
Hoje acabaram os subsídios para novas plantas. Lá o negócio é feito baseado em subsídios. O diferencial, acho que no Brasil, é que a gente consegue fazer um negócio sem subsídios, no médio prazo. Nos Estados Unidos, o gás natural é a solução de transição de baixa emissão de carbono e de particulados para o diesel. Etanol, eles estão muito rapidamente crescendo a produção, hoje já produzem quase o dobro do Brasil de etanol a partir de milho para adição na gasolina, mas o gás natural é a solução de transição para a substituição de diesel. Então você tem hoje, nos Estados Unidos, no ano passado, já praticamente 160 mil veículos pesados rodando a gás natural. Isso é 2 vezes a produção nacional de caminhões anual. Então, lógico que o mercado americano é muito maior, mas de fato nos Estados Unidos tem diversas linhas ativas, todos os fabricantes, a gente está, um dos motivos aqui é tentar os fabricantes e a demanda se encontrarem, mas está acontecendo muito rápido nos Estados Unidos. A mesma coisa na China, está acontecendo muito rápido. Então o carro, o veículo pesado a gás natural ou biometano não é uma jabuticaba brasileira. Então você tem o mundo inteiro pesquisando e pondo dinheiro nisso. A gente entende que a gente precisa pôr todos esses players aqui na mesa para fazer isso acontecer. Encerrando, eu estou recebendo a plaquinha aqui de 1 minuto, eu queria deixar uma última mensagem, que é o seguinte: nós vimos o potencial que o Vicente da Bunge falou em cana. Então você tem um consumo de mais ou menos 2 bilhões de litros de diesel em cana-de-açúcar e uma conta por baixo de 25 mil equipamentos pesados utilizando diesel. Se você fizer uma renovação de frota a cada 5 anos, você já tem um mercado de 3 mil equipamentos pesados por ano. Em RSU, se a Loga tem mais ou menos 10% do mercado, é isso? Os 8%, ele falou em 300 equipamentos, você tem mais 3 mil equipamentos a diesel que tem o biometano do lado. Nós falamos em RSU, falamos em concreto, quantos equipamentos vocês têm? 4 mil. Com quantos por cento do mercado? 15. Quer dizer, você tem mais 50 mil veículos e equipamentos a diesel pesados, uma troca de a cada 5 anos são mais 10 mil equipamentos por ano. Então, somente nesses 3 mercados, nós estamos falando em um potencial de quase 14 mil veículos de equipamentos pesados a gás a serem utilizados. E numa questão aí que dá quase 2 milhões de toneladas de redução de emissões de CO2. Então, de fato, extremamente relevante. O mercado existe. Toda a cadeia, como o Cícero falou antes, toda a cadeia de proteína animal, que talvez um tema que faltou aqui no nosso potencial, mas é outro, grande consumidor de diesel, muitos equipamentos pesados, com biometano disponível, com matéria-prima para a produção de biometano disponível. Então, de fato, o mercado existe e tem demanda. E o biometano pode, com certeza, custar menos que gás que diesel. Agora nós precisamos de equipamentos que custem equivalentes aos equipamentos a diesel. E na nossa visão, sinceramente, não somos especialistas, nós entendemos que um motor ciclo-Otto deveria custar o equivalente ou menos que um motor ciclo diesel. Ele pesa 40% a menos, tem uma tecnologia talvez mais simples, a vela acho que resolve bastante coisa. Talvez eu estou saindo do meu conhecimento, não sou engenheiro, então talvez o pessoal me mate, mas deixo a provocação no ar. Muito obrigado, e contamos com a presença de vocês e convido a todos a se associarem à Biogás. Acho que a gente precisa de todos os players que puderem participar e ter interesse no mercado a contribuir. Muito obrigado, boa tarde a todos.